Bom dia, pessoal. Vocês estão bem? Eita, que coisa boa, né? Novamente nós aqui na nossa telinha. Hoje iremos para a nossa aula de ciências. Que aula passada, quem lembra o que foi o conteúdo que a gente trabalhou? Muito bem, falamos sobre alimentos saudáveis, né? Alimentos processados. Falamos sobre a nossa alimentação, o cuidado que devemos ter com a nossa alimentação. Hoje iremos falar sobre alimentação e cultura. O que é alimentação e cultura, né, gente? Cada pessoa tem o seu hábito alimentar de acordo com a cultura que tem, de acordo com o local que cada um mora. Então vamos aqui. Nossa alimentação é influenciada por nossa cultura e está relacionada com a abundância dos alimentos comuns nas regiões, a facilidade de acesso a eles, o modo pelo qual obtemos, conservamos e também preparamos os hábitos familiares, que a gente também depende dos hábitos familiares de cada um, né? Cada um de nós. Então, na atividade anterior do livro de vocês, tem uma lenda, onde essa lenda é a lenda da mandioca, onde a gente iremos observar que através da mandioca se faz algumas comidas, né? Ela existe em algumas mesas para as pessoas que apreciam. Então, o que eu posso perguntar para vocês? Alguém de vocês conhece a mandioca? Costuma ter na mesa de vocês? Então a gente vai observar essa lenda, lendo bem direitinho no nosso livro de geografia, certo? Então aqui vou falar para vocês sobre algumas comidas. Então alguém conhece o acarajé? Então aqui o acarajé é uma comida típica, vocês podem observar, de qual estado? Do estado da Bahia. Um de seus recheios é o vatapá. Essa prática, esses pratos, né, representam influência das tradições africanas, dos negros, né, em nossa alimentação. Também trouxe para mostrar para vocês aqui o sushi. De onde será que é esse tradicional prato sushi, não é? É uma comida trazida de imigrantes. Que tipo de imigrantes são esses, sushi? Vocês sabem? Japoneses, muito bem. O sushi é da origem japonesa, não é? Então, vocês veem a questão dessa lenda falando sobre a mandioca. Essa planta, ela fazia parte da alimentação dos índios que viviam no Brasil. Vamos observar alguns pratos típicos de algumas tradições, certo? Então, vamos falar também um pouquinho sobre a riqueza cultural, que é a nossa riqueza culinária. Então, em que região do Brasil você mora? Quais são os alimentos mais comuns em sua região? Se a gente é do Nordeste, a gente tem que apreciar vários pratos do Nordeste. E a gente sabe que tem vários pratos aqui do nosso Nordeste, não é isso? São diversos. Então o Brasil, ele tem uma culinária muito diversificada. Cada região tem seus pratos típicos. Vamos observar um prato da nossa na região norte, que é comum o uso da mandioca. A mandioca é uma herança cultural indígena na elaboração de muitos pratos. Então vamos observar aqui esse prato, né? É o tacacá. É uma comida típica do norte. Esse prato é um caldo feito com goma de mandioca e folhas de jambu. Entendeu? Também temos a famosa graviola, né? Maravilhosa para a gente tomar um suco bem geladinho ou até mesmo apreciá-la. Então, graviola é uma fruta silvestre, porém natural, das regiões norte e também da região nordeste do Brasil. Muito usada na produção de sucos e também de doces. Entenderam, gente?
Então aqui vamos também falar um pouquinho da culinária do nosso Nordeste. Alguém poderia falar alguma comida do Nordeste que vocês apreciam? Feijão, baião de dois, não é? O que mais? Tem o cuscuz. Vamos lá, não é? Tem a carne, né? Então vamos lá, vamos falar aqui um pouquinho dessa cultura do Nordeste. Então recebeu a influência tanto dos índios, como também dos portugueses e também dos africanos, além de outras contribuições. Então aqui eu trouxe para vocês a carne de sol, que é um alimento muito comum do nosso Nordeste, né? Que também é conhecida como charque, tem gente que gosta muito da charque, né? Então aqui a gente tem a figura da charque ou carne seca, carne bovina cortada, salgada e seca ao sol. Também temos a famosa rapadura. Quem aqui não gosta de uma rapadura, né? Tia Márcia mesmo adora rapadura. Adoro rapadura. Então, rapadura é um doce feito com caldo concentrado da cana-de-açúcar e é vendida tanto no mercado como também em feiras livres, que a gente vê bastante. Então, também temos a culinária da região sudeste. Ela recebeu a influência também dos indígenas e dos africanos, colonizadores. Então, aqui a gente vê um prato de moqueca de capixaba. A culinária da região sudeste recebeu influência dos indígenas. Veja o quanto os índios ele percorreu em todas essas regiões. Dos africanos, também dos colonizadores e dos diversos grupos de imigrantes que fixaram nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e também do Espírito Santo. Alimentos típicos como a moqueca de peixe, capixaba, virado a paulista, doces em compota. Então, isso aí são as variedades de comidas dentro da região sudeste. Também vamos falar um pouco sobre a alimentação da região sudeste. Então, forte presença de imigrantes se manifesta nos hábitos alimentares e num cardápio bastante rico e variado. Isso é o que é importante. Então aqui para vocês temos o churrasco e também temos o chimarrão, que é um dos pratos, né, típicos da região sudeste, da região sul, onde eles apreciam muito o churrasco e também o chimarrão. Na região sul, a forte presença de imigrantes se manifesta nos hábitos alimentares e também num cardápio bastante variado, com influência alemã, italiana e polonesa. Então, a região centro-oeste também temos a sua diversidade, né? Então, os primeiros habitantes se alimentavam-se lá na região centro-oeste, eles se alimentavam da caça, da pesca e das frutas locais. Então, para vocês aqui, eu trouxe o exemplo que vocês vão observar no livro de vocês, que é o frango com pequi, não é? Então, os primeiros habitantes da região centro-oeste, eles alimentavam-se da pesca, da caça e de frutas locais. Então, a gente vê que a maioria dessas 5 regiões aí tem várias influências indígenas, entendeu? E a gente tem que saber, né, que de uma região para outra tem a sua cultura. A gente estamos aqui no Nordeste. Se formos viajar para o Rio Grande do Sul, lá já vai ter comidas variadas, diferentes de acordo com a própria região. Pessoas que às vezes estão aqui, viajam para outros países, quando chegam lá vão ter comidas diferentes da nossa região. E muitas pessoas se acostumam, né? E outras às vezes não. Eu mesmo amo as comidas típicas do meu Nordeste. Não troco por nenhuma. Apesar que a gente sempre vai estarmos, né, aptos, se acontecer da gente viajar e ir para outro estado, para outra região, a gente comer outro tipo de comida.
Então, gente, a nossa aula de hoje, ela foi rica, né, na questão dessa alimentação, da importância dessa cultura que cada uma das regiões tem. Então, a gente vai realizar todo o processo, acompanhando o nosso livro, onde vocês irão tirar dúvida, realizar as suas atividades. Tia estará aqui para a gente tirar todas as dúvidas através da telinha e que possamos interagir com cada aula, ok? Beijo para vocês, tia ama vocês, está morrendo de saudade.